Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Louise e vou acompanhar vocês na disciplina de Língua Portuguesa. A unidade que nós vamos trabalhar hoje é sobre cédulas e moedas. Como será que os antigos faziam para comprar e vender quando o dinheiro não existia? Bom, o dinheiro, ele nem sempre foi como ele é hoje, em cédulas, no papel, e em moedas, no caso, metal. Há muito tempo atrás, o sal era utilizado como forma de pagamento. Então, eles trocavam alguns produtos pelo sal. E do sal que veio a palavra salário, que é o que recebemos quando trabalhamos. Então, dentro da palavra salário, tem a palavra sal, da onde ela foi formada. Em 1640, aqui no Brasil, o açúcar ele foi usado como moeda de troca. Ele era um produto muito raro, um produto muito utilizado, e então eles usavam o açúcar como moeda de troca. Lembrando lá do sal, o sal ele também era um alimento extremamente importante, porque como as pessoas não tinham geladeira na época, eles utilizavam o sal para conservar as carnes, e por isso que ele era uma moeda de troca tão valorizada. Depois ele foi substituído pelo açúcar, e muitos anos depois nós conseguimos chegar ao que temos hoje, que são as cédulas e as moedas. Você sabia que a Casa da Moeda do Brasil, que é a CMB, ela fabrica com exclusividade o dinheiro nacional do nosso país. Então, ela fabrica com exclusividade as cédulas e moedas do nosso dinheiro. E esse dinheiro ele vai direto para o Banco Central do Brasil, que é o Bacen, que ele é o órgão federal responsável pela emissão, pela distribuição e pelo controle dessas cédulas e dessas moedas. Lá nas páginas 22 e 23 do nosso livro didático de língua portuguesa, tem uma matéria da revista Recreio bem interessante sobre esse assunto. Lá na página 25 do nosso livro de língua portuguesa, podemos responder algumas questões que nos farão compreender melhor a matéria que nós acabamos de ler, tá bom? Vamos lá para a página 25. Se você não está com o livro didático, você pode acompanhar aqui comigo pelo vídeo e responder as questões em um papel ou em um caderno. Lembre-se de guardá-las, porque nós podemos usar elas depois, tá bom? Quando nós observamos o título principal e a imagem, que é de um menininho com uma lupa, será que eles fazem uma relação? Será que você consegue perceber que o título e a imagem se complementam ou, de repente, não? Então, o título diz de olho no dinheiro. A imagem traz um menininho com uma lupa. A lupa nós colocamos no olho. Então, a relação que eles fazem é que nós precisamos estar atentos, estar de olho no nosso dinheiro. Então, por isso que essa reportagem, essa matéria, traz informações sobre o dinheiro. Nós podemos perceber também que essa matéria ela é toda colorida. Além do título principal, nós podemos ver intertítulos, que são aqueles títulos que estão dentro de cada caixinha, separados de uma forma divertida e atraente para que vocês gostem de fazer essa leitura. Vejam lá, no exercício 5 da página 25, tem a questão que diz o seguinte: assinale um X nas respostas corretas. Então, após nós lermos a matéria, nós vimos o título principal, os intertítulos, nós podemos perceber que, qual é o título dessa matéria? Então, o título dessa matéria, será que é informar quantas cédulas e moedas de real estão na circulação? Apenas informar isso, quantas são, ou informar os significados dos símbolos contidos nas cédulas e moedas de real. Então, a gente pode perceber que ela não conta apenas quais são essas cédulas e moedas, mas ela vai além disso, ela também conta o que tem em cada cédula, como elas são formadas, certo? Então, a resposta correta dessa nossa questão, ela seria informar os significados dos símbolos contidos nas cédulas e moedas de real. Na letra B, diz lá assim: a que público o texto se dirige? Então, nós podemos perceber que a reportagem, que é a matéria que está ali, ela é uma matéria super colorida, ela veio de uma revista destinada a um público jovem, ou crianças ou jovens, público infanto-juvenil. Então, quando a gente olha para aquela matéria, que é uma matéria que chama bastante atenção, que é uma matéria prazerosa de ser lida, com um assunto bem legal, a gente percebe que ela é uma revista destinada ao público adulto ou ao público infanto-juvenil.
Então, a resposta certa para essa questão é que aquela matéria ela está destinada ao público infanto-juvenil. E no número 6, pede para que a gente observe o texto e veja como ele está organizado. E que em partes, né, quais partes ele está organizado e que essas partes têm intertítulos, como nós pudemos perceber, que tem o título principal e então os outros títulos. Nós vamos voltar lá ao texto e reler eles, tá bom? Então, lá no texto, o título principal é De Olho no Dinheiro e os intertítulos são Quem Será, Bicharada Nacional, Algumas Surpresas, R$50, R$100, R$2, R$5, R$10, R$20, As Redondinhas e Renovação. Perceber que a intenção dela é trazer informação para quem está lendo, é informar sobre algum assunto, que nesse caso são sobre as cédulas e as moedas. Essa matéria, nós podemos perceber que ela é toda colorida, divertida, né? E se ela fosse escrita em preto e branco? Será que ela seria tão legal de ser lida? Será que ela ia atrair o público infanto-juvenil? Certamente não. Ela seria uma matéria mais para o público adulto, uma matéria diferente que não chamaria tanta atenção. Lá na página 25 do livro didático de vocês, nós também podemos observar uma parte dessa matéria, né, num exercício. Lá tem uma cédula e tem algumas questões sobre ela. Essa cédula, ela vem de um intertítulo da matéria, que é o Quem Será. E nesse trecho, a autora trata de uma parte da cédula que nós estamos vendo. Você sabe que parte é essa que a autora está tratando? Então, ela está falando sobre o rosto que aparece na cédula de R$2, que nesse caso, desses rostos que aparecem nas cédulas, nós chamamos de efígie. A cédula de R$2, como nós vimos lá na página 25, ali no meio da cédula tem um rosto, que a gente pode falar que pode ser uma estátua, uma pessoa, ou a referência, né, a alguém. Esse rosto, em todas as cédulas, ele aparece, e em todas elas ele tem o nome de efígie. Porém, nem sempre ele é o mesmo. Nem sempre o mesmo, nem sempre não, ele nunca será o mesmo, né? Nas cédulas de R$2 é um rosto, na de 5 é outro, na de 10 é outro, de 20, 50 e assim por diante. Cada cédula possui um rosto. É a representação da imagem de um personagem real ou imaginário. E na parte de trás dessas cédulas, o que será que tem? Será que tem uma efígie também? Certamente você já reparou que não. Atrás das cédulas nós vemos animais. E esses animais também mudam conforme cédula, de uma cédula para outra. Na cédula de R$20, por exemplo, nós temos o animal que é o mico-leão dourado. E na cédula de 50, nós temos uma onça pintada. Você viu quanta informação legal esse texto nos trouxe? Ele é um texto muito rico, que traz uma informação legal, que todo mundo precisa saber, de um jeito diferente, próprio para o nosso público, que são as crianças. Essa matéria, ela tem um caráter informativo. Ela traz informação e conteúdo para quem está lendo. Ela foi feita com imagens e com cores para chamar a atenção do público-alvo, que é o público infanto-juvenil. Também tem um título principal e os intertítulos. Porém, ela mesma inteira trata do mesmo assunto, que são cédulas e moedas. Lá na página 31 do livro de língua portuguesa, nós precisamos localizar algumas informações que estão na matéria da revista Recreio que nós acabamos de ler. Então vamos lá para a página 31 do livro didático. O trecho Renovação. Ele diz lá, as cédulas do real passaram por uma atualização entre 2010 e 2013. O objetivo foi deixá-las mais modernas e protegidas. Elas têm novos elementos gráficos e de segurança, capazes de diminuir as tentativas de falsificação, além de oferecer recursos para o reconhecimento por portadores de deficiência visual. Então, tudo isso as cédulas trazem. Letra A. Localize e pinte as informações de acordo com a legenda. Então, para que a gente possa fazer essa atividade, a gente tem que ler o texto e interpretar ele, para que a gente possa entender e fazer o que está pedindo. Diz assim, para a gente pintar de amarelo o período em que aconteceu a renovação das cédulas do real. Então, elas nem sempre foram como elas são hoje, né? Elas são sempre renovadas. E qual foi esse período? Lá no texto, nós vimos que esse período aconteceu entre 2010 e entre 2013.
Lá também pede para a gente localizar no texto, em azul, o motivo pelo qual as cédulas foram atualizadas. Por que será que essas cédulas foram atualizadas? Por que elas não poderiam continuar sendo as mesmas, né? Então, o objetivo disso e o motivo foi deixar elas mais modernas e protegidas, né? Para que as pessoas não falsificassem e oferecer recursos visuais para as pessoas também que têm alguma deficiência visual. E de verde, ela pede para a gente localizar as razões da introdução de novos elementos gráficos e de segurança nas notas de real. Então, lá de verde, nós vamos colocar que essas transformações da nota, né, elas foram para melhorar a segurança, diminuir as tentativas de falsificação e oferecer recursos para o reconhecimento dos portadores de deficiência visual. Na letra B, ele pede para nós circularmos a palavra elas e sublinharmos a quem esse termo está se referindo. Então, lá, a palavra elas. A quem nós estamos nos referindo o texto todo? Quem será? Será que nós estamos nos referindo a pessoas? A efígie de cada cédula? Não, elas está se referindo às cédulas no geral. Na letra C, eu gostaria que você conversasse com os adultos que estão aí na sua casa ou as pessoas que acompanham você e perguntasse para eles se eles também, né, consideram importante a renovação das cédulas e moedas. Escreva no mesmo papel que você está fazendo as anotações e guarde para a gente poder usar depois, tá bom? Perceber na revista Recreio, aquela foi uma revista voltada para o público infanto-juvenil. Vou mostrar para vocês mais alguns tipos de revistas e o público para quem elas são voltadas. E a gente vai poder perceber uma diferença até mesmo nas páginas das revistas. Nós podemos perceber duas revistas, a revista Recreio e a revista Ciência Hoje. Ambas as revistas, elas são destinadas ao público infanto-juvenil. Então, por isso que elas têm desenhos, têm uma imagem mais colorida, títulos diferentes, e traz assuntos destinados exatamente para o público infanto-juvenil. Como, por exemplo, o Mundo das Brincadeiras, tem um desenho grande de um Playmobil, os intertítulos são todos coloridos, é uma folha bem colorida. Na revista Ciência Hoje, por exemplo, tem ali: você sabia que a orca é um golfinho, com um título colorido, divertido, com uma imagem bonita, um texto curto com uma linguagem apropriada para o público infanto-juvenil. Aqui nessa outra página, nós podemos ver outras duas revistas. Uma é a revista Veja, que já é uma revista destinada ao público adulto, que também traz informações, né, trazem reportagens sobre algum assunto, com a intenção de informar quem está lendo. E nós temos também a revista Casa Cláudia, que é especialmente para um público interessado em ver coisas de casa, no caso, né? Então ali nós podemos ver uma cadeira, um armário. Então essa revista já é destinada para mostrar essas coisas, diferente da revista Veja, diferente da revista Ciência Hoje e da revista Recreio. Aqui nós temos outras duas revistas, a revista Quatro Rodas, que é destinada para um público que gosta de carros, que tem interesse por isso, e a revista Caras, que já é destinada para um público que gosta de saber sobre a vida de pessoas famosas. Então eles colocam fotos, colocam textos contando sobre a vida dessas pessoas que a gente vê na TV, nos jornais e inclusive nas revistas. E diferentes tipos de matérias. Um super beijo e até mais!